Porque às vezes nós procuramos o Senhor só quando estamos, como diz o ditado, com a corda no pescoço. Daí nós corre para a presença de Deus, nós promete tanta coisa para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me curar, se o Senhor entrar com a providência nessa causa, eu nunca mais vou sair dos teus pés, eu vou estar na tua casa a todo momento de culto. Não, às vezes nosso coração é enganoso. Verdade. E às vezes nós pensamos que estamos enganando a Deus, nós estamos se enganando a si próprio. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que adorar ao Senhor em todas as consequências, porque Deus, ele é acima de tudo sobre as nossas vidas. E quando nós adoramos o Senhor em espírito, em verdade, Deus começa a trabalhar na nossa vida, na nossa casa. Às vezes por coisas pequenininhas que Deus faz, e às vezes nós nem percebemos o que Deus tem feito. Gratidão a Deus todo momento. Nós temos que ser gratos ao Senhor todo momento da nossa vida. Porque hoje eu estou aqui, nessa manhã, eu sou grato ao Senhor. Aleluia. Porque quando eu levantei, abri o meu olho, o Senhor deu força para mim, abriu o meu olho e colocar os meus pés sobre o chão. Glória a Deus. Eu tenho que ser grato a Deus e falar, Senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós temos que ser grato a Deus em tudo. Porque se nós for olhar pelo problema, pelas lutas, pelas barreiras, nós não servimos ao Senhor. Aleluia. E se nós olhar pelos problemas e falar, olha, eu vou sair da igreja da pastora Sebastiana, porque é muito problema. E eu sair daqui, eu vou para outro lugar, eu vou levar o problema maior ainda. Porque eu saí daqui com um problema desse tamanho, talvez um problema do tamanho de um grão de mostarda. E quando eu chegar lá, o problema vai estar maior na nossa vida. Então Deus, Ele conhece a nossa história, Ele sabe, não tem nada escondido. Porque nós podemos pensar assim, olha, eu estou aqui, ninguém está vendo eu, ou vice-versa, eu posso estar a semana inteira na igreja, e às vezes eu posso, pela uma deslizada, entrar em lugares que não pertencem a Deus. Olha, ninguém está vendo eu aqui. Dentro do meu carro, ninguém está vendo eu aqui. Meu carro não é filmado. Mas tem carro que é filmado, que você não vê, a pessoa não vê ninguém que está lá dentro. Só a pessoa que está dentro vê o que está para fora. E Deus não. Ele vê o interior da gente. Ele veja nós de dentro para fora. O Senhor nos conhece. Às vezes eu olho assim, a igreja olha assim, eu tiro assim, os irmãos olham, ó, o pastor Célio, olha, aquele pastor é uma bênção, ele não tem nada, engano. Às vezes o coração é enganoso. Nós temos que estar sempre procurando estar na presença do Senhor Jesus. Para que quando nós abrir a nossa boca, o Senhor falar por nós. Aleluia, Deus. O Senhor falar por nós. Não é eu, não é o pastor Renato, não é o pastor Otávio, não. Quando nós subimos, não é só subir aqui, não. Porque aqui você tem que subir aqui em cima, você tem que estar preparado diante de Deus. Aleluia, Deus. Mas nós temos que ter uma certeza dentro do nosso coração. Que nós não queremos só para nós. Nós queremos para a igreja, para cada irmão que está aqui nessa manhã. Olha, hoje a igreja está vazia. De uns dias para cá a igreja está vazia, né, pastor Renato? Mas Deus, ele fala na palavra dele que chegar ao final dos tempos, que ele vai passar a peneira. Ele vai passar a peneira. E vai ficar a semente que é boa. A semente que produz. Que quando
esses dias atrás foi citada uma palavra aqui, que tem palavras que entram no meu coração, que edifica a minha vida espiritual com Deus, eu guardo para mim. Eu só fiquei observando. O pastor Renato e o Anderson e a pastora citou a semente. Porque quando eu que fui da roça, eu conheço bem o que é a história da roça. O que produz, o que não produz. O que deve pôr na terra, o que não deve pôr na terra. Né? Hoje não. Hoje a ciência evoluiu. É cada vez mais rápido, né, pastor Renato? Mais corrido. Mas quando eu comecei a trabalhar, o patrão, nós morava lá perto de Nova Cantu, para lá de Mamborê. Tinha uma fazenda. E ele corria a lavoura, depois pegava, pastor Renato, e ponhava o pessoal. O meu pai era gato. Gato que se diz, antigamente, pessoas que cuidavam de outras pessoas. Pegava um punhado de gente daqui de Cambé e levava para a fazenda. E lá o pastor Renato era o líder. Ele que comandava. Então o patrão ponhava aquele povo, selecionava as espigas de milho. Selecionava, pastor Renato, as espigas de milho e debulhava. Tudo na mão. Tudo na mão. Eu cansei de fazer isso. E depois preparava a terra e pegava aquelas máquinas manual e ia plantar o milho. Já fiz isso aí. Ia plantar o milho. E para vocês verem o que Deus é comparada à palavra de Deus na nossa vida hoje. Tudo que nós fazemos, nós temos que produzir. A palavra de Deus tem que entrar no coração. Eu vou citar o irmão Paulo. Tem que entrar no coração do irmão Paulo. Essas palavras que saem da nossa boca. Tem que entrar no coração dele. Tem que entrar no coração da irmã Cidinha. Tem que entrar no coração da irmã Marilda. Do pastor. Tem que entrar nos nossos corações a palavra. Porque o mesmo Deus do passado, ele é presente. Mas o homem, ele quer acima de Deus. Aleluia. O homem, ele quer acima de Deus. E Deus permite, sabe por quê? Para ver até onde ele vai. Até onde ele vai. Porque se torna a nossa vida com Deus o caçador. O caçador, ele deixa o passarinho ir lá em cima. Voou daqui, bateu o voo, mas eu vou buscar. Pega uma espingarda e atira e ele vem que nem uma... para baixo. Que nem uma pedra. A vida nossa com Deus é desse jeito. Plantava o milho 8 dias. Estou mentindo, pastor Renato? Quem sabe, quem conhece, a irmã Cidinha também, eu acho que já mexeu com... 8 dias para nascer a semente. Nós plantava e eu era curioso, eu sempre fui curioso. Eu falei para a pastora ontem, eu sou curioso, pastor Renato. Eu, como não tenho estudo, eu sou curioso. Eu sou observador. Aleluia. Curioso e observador. Eu observo muito o que Deus tem me dado a sabedoria. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que você está falando que é de Deus e que não é de Deus. A nossa vida com Deus é tão bom. Se nós saber lidar com as coisas, o que Deus coloca na palma das nossas mãos. 8 dias para nascer a semente. E eu, curioso, chegava, por exemplo, na segunda, antes de chegar na segunda, eu ia olhar para ver se estava nascendo. E quando chegava por exemplo, plantava na segunda, na outra segunda, já estava tudo nascidinho. Tudo nascidinho. O poder de Deus, no passado, ele é presente na nossa vida. Por isso que nós temos que plantar semente no coração das pessoas, uma semente boa. Não uma semente de ódio, de rancor,
Não, olha, eu escutei uma palavra ontem que me deixou muito triste. Triste mesmo, pastor Renato, porque se eu falo uma palavra para você que edifica a tua vida espiritual, você vai ficar alegre, você vai falar, o pastor Sérgio me falou uma palavra que... eu fiquei muito alegre com aquela palavra, me animou, me deu ânimo. Mas quando você cita uma palavra para a pessoa e a pessoa fala outras palavras, ao contrário, entristece o coração nosso. Porque eu estou aqui hoje, porque alguém, pastor Renato, um pastor chamado pastor Renato, ele não desistiu de mim. Não desistiu de mim por momento algum. E eu morava aqui embaixo, ó, e vou voltar para o mesmo lugar. Eita, glória. Deus, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Sim. Não cai. Irmão Paulo, às vezes você está passando por uma luta, por uma prova, mas Deus está no meio dessa prova. Aleluia. Deus está no barco. Deus não abandona nós, irmã Cidinha. Porque às vezes nós paramos, estacionamos no meio do caminho e falamos, eu fui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 meses, ou 2 meses, 2 semanas, e Deus não me deu a resposta. E eu queria, mas Deus prometeu na tua vida que vai fazer. Ele vai fazer, pastor Renato. Amém. Ele vai fazer. E depois, quando a semente, ela nasce, o pé de milho é coisa incrível. Você planta um caroço de milho, e ele nasce, ele cresce, e tem pé de milho que dá 3, 4 espigas de milho, de uma semente. De uma semente. Eu quero falar nessa manhã. Deus, o pastor Renato, ele pode ser uma semente hoje, ele vai trazer a palavra nessa manhã. Ele pode ser uma semente usada por Deus. Isso. E essa semente vai gerar muitas sementes. Porque uma espiga de milho... Hoje eu levantei, pastor Renato, e fiquei curioso. Eu vou comprar uma espiga de milho e vou contar quantas carreiras. Eu acho que é 15 carreiras. Mas a quantidade de grão, eu não sei. Mas eu vou comprar e vou contar. Só para resumir a história de Deus na nossa vida. Aleluia. O que Deus faz. De uma semente, ele gera uma espiga de milho. Eu não sei, eu não posso confirmar. Não sei se é 15 carreiras. Mas de dentro dessas 15 carreiras, vamos supor que uma espiga de milho é desse tamanho, mais ou menos, né, pastor Renato? De o pé da espiga de milho até... Quantos caroços de milho? Agora você pega a espiga de milho inteira. Depende das espigas, 500, 600 sementes. Então, olha para você ver o que é as coisas de Deus. Nós temos que ser. Nós temos que ser. Uma pessoa falou para mim ontem, olha, se eu falei, pastor Renato, já resumindo, eu liguei para a irmã ontem e falei que nós vamos